Que a graça e a paz do nosso Senhor possa abençoar a sua vida e o seu lar neste momento. Vamos continuar a nossa jornada de fé com Abraão. Aprendemos com esse homem como obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde, mesmo sem saber como. E hoje nós vamos aprender com a fé de Abraão, obedecer a Deus mesmo sem saber quando, entendendo que o tempo de Deus sempre será o melhor tempo para a nossa vida. Segundo o campo das ciências sociais e humanas, a nossa sociedade tem como característica principal o imediatismo. Nós não conseguimos lidar com a distância temporal entre desejo e satisfação. Quanto tempo, por exemplo, você aguenta sem buzinar o carro parado à sua frente com o sinal aberto? Quanto tempo você tolera sem praguejar contra o desempenho do seu computador enquanto o Windows reinicia? Quanto tempo você fica na fila do Subway, esperando, sem olhar para trás e reclamar com a pessoa atrás de você na fila sobre o atendimento porque está demorando demais? Nós somos seres intolerantes à espera. Para pesquisadores como o filósofo Paul Virilio e o semioticista Eugênio Trivinho, a característica da nossa sociedade nos permite dizer que vivemos uma dromocracia, ou seja, uma ditadura da velocidade. Nós nos tornamos obcecados por velocidade. O problema é quando Deus nos pede apenas para esperar, quando não há nada a ser feito além de esperar. Eu quero que você, apenas na leitura desse texto, já comece a identificar o que acontece quando nós resolvemos agir por conta própria e quando nós esperamos pelo tempo determinado de Deus. Nós vamos ler dois textos no livro de Gênesis. O primeiro em Gênesis 16, versículos 1 a 6, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuirdes. Agora, porém, ela, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Agora vamos um pouco mais à frente no capítulo 21, versículos 1 a 7. Note a diferença no comportamento de Sara. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. É interessante quando olhamos para esse texto, porque nós precisamos primeiramente enxergar o que acontece em tempos de longa espera. Normalmente nós cometemos alguns desvios e eu quero voltar lá na primeira palestra que demos, e a nossa percepção sobre as ações de Sara não serão de natureza de julgar, mas apenas de identificar, porque no fundo é exatamente assim que nós reagimos diante de longos períodos de espera. O primeiro desvio comum em tempos de espera é que nós passamos a interpretar mal o agir de Deus. Deus havia prometido um filho ao casal, mas não havia dito quando.
Abraão tinha 85 anos de idade e estava aguardando há 10 anos o cumprimento da promessa de Deus. O tempo passava, Abraão e Sara estavam envelhecendo e o filho não vinha. Então Sara, à luz dessas circunstâncias, ela chega à conclusão errada sobre o agir de Deus. E o texto nos diz: o Senhor me tem impedido de dar à luz. Você consegue perceber o desapontamento nas palavras de Sara? Ela é uma mulher que está desapontada com Deus. Ela diz a Abraão: Deus não vai cumprir o que prometeu, não na minha vida. Portanto, nós devemos agir agora. Vamos dar uma mão, né? Vamos ajudar Deus em seus planos. Esse é um desvio muito comum em tempos de espera. Nós passamos a acreditar que Deus não está fazendo nada ou que Deus se esqueceu da promessa que fez. E passamos a interpretar mal o agir de Deus. Sara culpa a Deus pelo fato dela ser estéril e da promessa ainda não ter se cumprido. O segundo desvio comum que cometemos é que nós passamos a arquitetar planos alternativos. Sara tentou prever o que Deus faria. Deus havia identificado claramente que Abraão seria pai de uma grande nação, mas ele não havia identificado a mãe. Ele não havia dito quem seria a mãe desta grande nação. Deus disse a Abraão, lá no capítulo 15, Abraão, saiba com certeza que eu vou cumprir a minha promessa. E agora Sara chega com um plano cheio de especulações para Abraão e o texto nos diz que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Mas veja bem, quando nós começamos a arquitetar planos alternativos para as promessas de Deus, normalmente nós cometemos esse erro de Sara. Nós deixamos a glória de Deus de lado e transformamos o plano da promessa em algo pessoal. Eu imagino Sara dizendo para si mesma: eu não vou voltar lá para a minha terra, de um lugar de onde eu saí, dizendo para todo mundo que eu tinha uma promessa de ser uma matriarca e agora eu voltar para lá sem filhos, eu não vou me sujeitar a isso. Eu vou voltar com filhos, custe o que custar. Você percebe que Sara, ela abandona um projeto que tinha como objetivo a glória de Deus para transformar isso em um projeto pessoal e egocêntrico. Me edificarei por meio de filhos. O terceiro erro comum que cometemos em grandes períodos de espera é substituir a espera pacífica por uma ação conflitante. Abraão e Sara estavam tão desapontados com o Senhor que decidiram mostrar para Deus que não precisavam dele para alcançar a promessa. Sara começou culpando a Deus por ter perdido o time do cumprimento da promessa. No versículo 2, onde deveria haver um altar, passou a existir um tribunal. Você parou para pensar nisso? Sara arquiteta um plano alternativo para Deus e depois ela chega, quando os seus planos começam a dar errado, quando aquilo começa a trazer ainda mais sofrimento para ela, ela diz: Abraão, a culpa é sua porque você tomou a minha serva como escrava para ter um filho. E ela volta-se para Agar e diz: Agar está me humilhando, eu preciso reagir. Deus é culpado dessa situação, então Deus é que julgue entre mim e ti. A frustração no coração dessa mulher é tremenda. O desapontamento dela é tremendo. E aí, meus irmãos, onde deveria haver um altar, passou a existir um tribunal. Meu irmão, preste atenção nisso. Quanto tempo o altar saiu da sua casa, do seu lar, e no lugar dele passou a existir um tribunal? A adoração deu lugar ao julgamento temerário. A adoração devota a Deus foi substituída pelo questionamento constante: a culpa é de quem? A culpa é de quem pela minha vida estar da forma como está? A culpa é de quem lá na igreja? Quantas igrejas substituem os altares pelos tribunais e o resultado disso é desastroso. Não podemos nunca permitir que os altares dê lugar aos tribunais. Um outro fator que deveremos considerar é que, no tempo determinado por Deus, as coisas saem muito melhor do que nós planejamos.
Se Sara decidiu agir por conta própria, o resultado foi desastroso. Quando ela espera pelo tempo determinado de Deus, o resultado é completamente distinto. A primeira coisa que acontece no tempo determinado por Deus é que a espera frustrante se transforma em expectativa positiva. O texto diz: tinha Abraão 100 anos e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Os 10 primeiros anos de espera daquele casal foram de grande frustração e desapontamento, mas os últimos 15 anos, depois dessa experiência de aprendizado com Deus, foram vividos cheios de expectativa pelo cumprimento da promessa de Deus. Foi uma espera feliz, alegre. Boa parte das frustrações na nossa vida estão relacionadas ao fato de que tentamos curvar o tempo de Deus, o tempo determinado de Deus ao nosso cronograma pessoal. E é aí que nós erramos. No tempo determinado de Deus, Deus reserva grande alegria para a nossa vida. Deus reserva grande satisfação para a nossa vida. Meu irmão, talvez você tenha vivido frustrado. As pessoas à sua volta testemunham a sua impaciência, a sua falta de esperança na vida. Espere pelo tempo determinado por Deus, porque no tempo determinado por Deus, Deus trará alegria ao seu coração. Mas espere com alegria. Espere na certeza de que Deus agirá na hora certa e que Deus fará muito mais abundantemente do que você podia imaginar. Confie no Deus da promessa, mas confie no tempo do Deus da promessa. O segundo resultado, quando esperamos pelo tempo determinado por Deus, é que a decepção com Deus se transforma em assombro diante do seu poder. Eu fico impressionado com as palavras de Sara no versículo 7. Ela diz: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Sara está olhando para Isaque com o seu coração transbordante de alegria e dizendo como Deus é tremendo. Quem diria que isso seria possível? Que de um homem com 100 anos de idade, uma mulher estéril e idosa, Deus poderia suscitar uma descendência, Deus poderia cumprir a sua promessa. Porque esperou, Sara teve conhecimento da soberania e do poder onipotente de Deus na sua vida. Mas ela teve que esperar pelo tempo determinado por Deus. Meu irmão, espere pelo tempo determinado por Deus. Espere para você ver o poder. Espere para você ver a graça de Deus manifesta. O poder de Deus revelado. Um testemunho de que Ele é o Deus que cumpre promessas. Mas você tem que esperar pelo tempo de Deus. Talvez você está olhando para a sua vida e achando que Deus está demorando demais. Espere um pouco mais. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida. Deus não se atrasa e nem se adianta no seu cronograma, Ele age exatamente quando precisa agir. Para nós encerrarmos, no tempo determinado de Deus, os planos egoístas se convertem em alegria solidária e contagiante. A mesma Sara que anteriormente disse para Abraão: Abraão, custe o que custar, eu me edificarei com filhos por meio da escrava. Aquela mulher que só tinha olhos para si própria, olha o que ela diz agora no versículo 6. Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. A espera obediente pelo tempo determinado por Deus, ela trará mais alegria do que qualquer iniciativa própria que esteja fora da vontade de Deus. No tempo determinado por Deus, meu irmão, Deus não encherá só a sua vida de alegria com o cumprimento da promessa, mas Ele inundará de alegria as pessoas à sua volta. Deus quer transformar a sua vida em uma referência, meu irmão. Deus quer que as pessoas que olhem e que convivem com você possam ter em você o exemplo de alguém que espera confiante, cheio de expectativa e cheio de esperança pelas promessas de Deus. Tem muita gente à sua volta desesperado, apavorado, mas você é filho de um Deus vivo.
de um Deus que não erra naquilo que faz, de um Deus que age exatamente no momento certo. Portanto, espere com grande alegria pelo tempo determinado por Deus, porque quando Deus cumprir as promessas dele na sua vida, não apenas a sua vida será inundada de alegria, mas as pessoas à sua volta testemunharão da alegria do Senhor no seu coração e na sua vida. Espere pelo tempo determinado por Deus. Eu quero encerrar neste momento, dando a você algo para pensar. O tempo de Deus será o melhor tempo para a sua vida. Pense nisso durante essa semana. Coloque o seu coração nisso, não é no meu tempo. Agora ainda não é o momento, porque se fosse o momento, Deus já teria cumprido a promessa, Deus já teria agido. Eu vou esperar na certeza de que o tempo de Deus será o melhor tempo para a minha vida. Vamos falar com Deus neste momento. Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque as suas promessas não se atrasam, Senhor. Te agradecemos porque elas se cumprem exatamente no tempo determinado pelo Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a esperar por esse tempo, esperar com confiança, esperar com paz no coração, na certeza de que o Senhor fará no tempo determinado. Senhor, que a alegria possa inundar o nosso coração e que essa alegria possa ser contagiante para outros que, como nós, caminham e esperam pelas bênçãos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu desafio você, ao longo dessa semana, a ler o restante da história de Abraão, porque o nosso encontro com esse personagem será realmente tremendo. Uma ótima semana para você e que Deus te abençoe.